Estamos nestes dias estudando o livro do profeta Malaquias e hoje nós trataremos do capítulo 2, do verso 10 até o verso número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis. O livro de Malaquias sabemos que foi escrito num contexto bastante difícil. Eu quero só trazer aqui a lembrança dos irmãos, o que nós vimos semana passada. Esse contexto é o retorno do povo da Babilônia, ou, nesse período, da Média Pérsia. Quando Ciro, então, libera o povo do Senhor pela ação soberana do nosso Deus, e este povo, então, é repatriado, ele volta ali para a Palestina, ele volta para Jerusalém, ali a região de Judá. E esse retorno, ele é registrado nas Escrituras Sagradas em dois momentos. O primeiro momento acontece no ano de 1537 a.C., e Zorobabel é o homem escolhido por Deus para trazer este povo até aquele lugar. Esdras também está envolvido nesse repatriamento, nessa volta do povo para aquele lugar depois de 70 anos de cativeiro. Pouco mais de uma década depois, talvez 12 ou 13 anos depois, temos uma segunda leva, um povo que volta ali agora, dirigido por Neemias. Neemias é quem leva esse povo, traz esse povo ali da Pérsia e traz para aquela região, e eles então são assentados novamente naquela região. E nós aprendemos que na primeira leva de Zorobabel, o templo é reconstruído. É um templo roto, feio, mas ele é reconstruído. E sabemos que Ageu, inclusive, é o profeta levantado por Deus para animar o povo quanto à reconstrução do templo. Na segunda leva, 12, 13 anos depois, com Neemias, eles reconstroem o muro. E sabemos que tanto a reconstrução do templo quanto a reconstrução do muro eram importantes, porque o primeiro aponta para a religiosidade, aponta para o culto, aponta para a vida espiritual com Deus, e o segundo mostra a separação do povo de Deus para com o mundo. Esse é o significado do muro, daí a importância da sua reconstrução. É claro que as duas reconstruções, elas aconteceram num ambiente hostil,
os vizinhos ali daquela região, eles atuavam contra o povo de Judá para que não reconstruíssem, mas eles, obviamente, por força do Senhor, conseguiram reerguer essas duas construções. Mas o que é mais importante é que nesses dois períodos, tanto na reconstrução do templo, quanto na reconstrução do muro, nós encontramos ali um avivamento do Senhor. O povo, ele é reavivado, ele passa a viver ou ter uma vida espiritual muito intensa. E isso é muito bonito de se ver, tanto em Esdras como em Neemias. Mas é claro que os anos se passaram, e 60 anos depois da construção do templo, talvez 47 anos depois da reconstrução do muro, o povo estava frio novamente. Eles haviam esfriado na fé. Eles estavam agora vivendo uma religiosidade falsa. Eles praticavam toda a coreografia, toda a encenação no culto e na vida do cotidiano, mas no coração e em algumas práticas eles afrontavam ao Senhor. E é exatamente nesse contexto que nós encontramos o profeta Malaquias. E como nós vimos, o livro de Malaquias, que está dividido em 6 discursos, no primeiro, o Senhor Deus fala do seu amor para com o povo. E ele mostra que o povo que afirmava ou negava esse amor de Deus, é porque eles não conseguiam enxergar a eleição incondicional. E nós aprendemos que o amor de Deus se expressa na nossa vida pela eleição incondicional. O amor de Deus não se expressa na nossa vida somente pelas bênçãos e benesses que Deus nos dá nesse mundo. Não. Até porque, por vezes, o servo de Deus, ele sofre. Ele passa por momentos difíceis. Então, ele precisa entender que o amor de Deus se expressa porque na eternidade Ele nos escolheu, sendo nós imerecedores dessa escolha. E Deus então manifesta o seu amor, mas é claro que o povo não enxergava mais este amor. O povo, por viver uma apatia, uma frieza espiritual, eles inclusive afirmavam que Deus não os amava mais, e por isso então eles não enxergavam este amor, e como eles não enxergavam este amor, eles deixaram de dar a honra devida a Deus. E esse é o ponto crucial do livro de Malaquias. Quando nós não enxergamos, quando nós não entendemos, quando nós não lembramos do amor de Deus expresso na eleição incondicional, expresso na eternidade, nós esfriamos. E nós esfriamos porque o mundo que nos rodeia, ele faz exatamente como aqueles inimigos de Judá que tentavam impedir a reconstrução do templo e a reconstrução do muro. É claro que ali os servos do Senhor, naquele momento de reconstrução, eles fizeram porque foram orientados por profetas da parte de Deus, onde eles sabiam que a reconstrução do templo e a reconstrução do muro era para a glória do Senhor e a manifestação da honra que deveriam conceder a Ele. Da mesma maneira o nosso coração. E quando nós não começamos mais quando nós iniciamos, melhor dizendo, esse processo de nos afastar do amor de Deus e achamos que Deus está muito distante, Ele não faz parte da nossa vida, nós não concedemos a honra devida a Ele. Por isso, também se demonstra desprezo, e é exatamente isso que o Senhor Deus fala no segundo discurso. Quando Deus vai tratar do culto, Ele vai tratar do culto solene especificamente. E Ele vai mostrar que aquele povo não apenas não trazia mais a honra devida, a glória devida, mas também desprezavam a Deus. Eles diziam: o altar é desprezível, o sacrifício não vale nada, o culto é algo chato e enfadonho. Por mais que eles encenassem o culto, por mais que eles chorassem no altar, mas o coração afirmava tudo isto
contra o Senhor. E é por isso então que Deus manda Malaquias, e como eu disse, Malaquias em 6 discursos solenes, e esses discursos, eles, como nós vimos na aula passada, ele traz uma linguagem forense muito forte. Era a linguagem utilizada nos tribunais. Você tem a acusação, você tem a réplica, e aí você tem a tréplica, mostrando os fatos que apoiam esta acusação, e essa é a estrutura. E nós precisamos entender que, de fato, nestes discursos, o Senhor Deus vai enfatizar aquilo que está no verso 6 do capítulo 1, quando ele diz: o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E aqui temos o âmago, sobretudo, da queixa que Deus faz com relação ao que eles faziam no culto solene. E quando Deus traz a acusação contra o culto, e vimos isso semana passada, o Senhor Deus está trazendo ali os 5 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de esculturas, não adorarás e nem lhe prestarás culto, não dirás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para o santificar, e honra teu pai e a tua mãe. Estes 5, o Senhor Deus mostra que eles estavam quebrando. E o 5º mandamento se expressa porque Deus diz: eu sou seu pai, e vocês estão me tratando dessa forma, me desonrando. Então eles ali quebraram os 5 primeiros mandamentos. E agora nós vamos para o 3º discurso. E esse discurso, ele não vai tratar dos 5 primeiros mandamentos, mas ele vai tratar do 7º mandamento que aquele povo quebrava diante do Senhor: não adulterarás. E foi exatamente isso que nós vimos. E veja que o Senhor Deus, ele se apresenta agora como Pai e Criador. Ele sempre faz isto. Com relação ao culto, ele se apresentou como Pai e Senhor. Agora ele se apresenta como Pai e Criador. Veja só o que diz o verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? E o Senhor faz isso justamente para contrastar a atitude daquelas pessoas, a atitude de desrespeito e de pecado diante dele. A questão central é: se temos todos o mesmo Pai, e se temos todos o mesmo Criador, por que somos desleais entre nós? Se Deus está acima, e Ele nos criou, e se somos da família de Deus e criaturas do Deus Todo-Poderoso, se somos ou nos afirmamos como povo de Deus, por que somos desleais entre nós? Por que desonramos a igreja com o nosso pecado? E é claro que a ênfase está aqui na deslealdade que se manifesta na infidelidade dos laços familiares. Meus irmãos, eu havia dito, ou disse semana passada, que o termômetro de uma igreja, o termômetro teológico, de compromisso e de fidelidade, são percebidos no culto. E a lealdade que temos para com o Senhor é percebido não no culto, mas no lar. É em casa que nós percebemos isto. A maneira como a nossa família ela é conduzida, a forma como esta família está de fato diante do Senhor. E Malaquias mostra que Judá, apesar de ser assíduo aos cultos, chorar no altar, buscar ao Senhor, entre aspas, eram desleais nestes laços tão importantes que são os laços da família.
quando uma igreja é formada por famílias cínicas, famílias pecaminosas, famílias que não buscam ao Senhor, quando homem e mulher não vivem a vocação de Deus para ambos, quando o homem deixa de ser pastor, deixa de ser provedor, quando o homem deixa de ser protetor do lar, e quando a mulher deixa de ser auxiliadora idônea e se lança em projetos de carreira profissional, abandonando seus filhos, abandonando seu marido, abandonando a sua função, este lar é destruído. Mas não somente isto, este lar desonra a Deus. E como hoje, amados irmãos e irmãs, famílias inteiras que se dizem adoradoras de Cristo, não vivem mais a vocação de Deus para o homem e para a mulher. Irmãs, qual é a vocação de Deus para a sua vida como esposa e mãe? Varões, qual é a vocação de Deus para você como marido e pai? E quando famílias elas não vivem a vontade de Deus, a igreja rui, como aconteceu aqui em Judá, manifestando inclusive a ira do Senhor. E essa deslealdade acontece pela profanação da aliança que os nossos pais deixaram. Veja novamente o verso 10: não temos todos nós o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Em outras palavras, o que Malaquias está dizendo é: se eu não tenho a percepção do meu relacionamento com Deus, no que diz respeito à verticalidade, ou seja, no sentido vertical, entre mim e o Senhor, certamente, na horizontalidade, ou seja, na convivência com os irmãos, eu serei uma praga, eu serei um vírus, está tão em moda hoje, que vai contaminar toda a igreja, por conta das minhas atitudes. E nesse sentido, percebemos que, mais uma vez, aqui temos a afirmação da aliança do Senhor, como nós encontramos com relação ao culto no verso 5 do capítulo 2. Lá no verso 5, tratando sobre o culto, o Senhor diz, Deus diz assim: minha aliança com ele, com quem? Com Levi, aquele que representava a liderança do culto. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Aliança é isto. Aliança é temer o nome do Senhor. Aliança é amar o Senhor. É entender o que Ele tem para nós. Não é relativizar as Escrituras Sagradas como o povo de Judá fazia, como aqueles que traziam sobre os ombros a responsabilidade de ser a igreja de Cristo no Velho Testamento estava fazendo. E é por isso que, com a falta de amor e falta de temor na quebra da aliança, porque o problema é esse, quebrar a aliança. E veja que Malaquias, ele vai fazer aqui um jogo de palavras, porque ele vai dizer que o povo havia quebrado a aliança de Levi no culto, e agora o povo está quebrando a aliança trazida pelos antepassados, pelos pais do passado. No caso de Judá, por Moisés, pelos profetas. No nosso caso, para além daqueles que compuseram a Escritura Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, também os nossos pais do passado que trouxeram, não uma palavra inerrante, mas a tentativa humilde de interpretar as Escrituras Sagradas, simplesmente se rompe com tudo isto. E é por isso que Malaquias faz esse jogo de palavras, porque você rompeu a aliança com o Senhor, você também vai romper a sua aliança com o seu cônjuge. Você vai romper a sua aliança com a sua família.
Não tem jeito, não há escape, não existe meio termo. Se você quebra a sua aliança na família, é porque você quebrou a sua aliança com Deus. E é exatamente isso que a Escritura Sagrada diz. O que faço com relação ao meu Deus, no que diz respeito ao amor, temor e honra, eu vou fazer com o meu cônjuge. E ou eu edifico o meu lar, ou eu destruo o meu lar. E isso tem relação com Deus. É a minha relação com o Senhor. Quando nós observamos um lar ou uma família que rui, que é destruído, que salta aos olhos porque não há mais como esconder, tenha certeza, Cristo está longe desta casa. Muito longe. Ele já foi expulso há muito. E aí o que vigora é o egoísmo humano. O que vigora é, tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser como eu quero. Não, tem que ser como eu quero. E esse lar rui. E ele é destruído. Onde cada um puxa para si nos seus projetos pessoais. Esse é o meu projeto. Esse é o meu projeto de vida. Você vai ter que submeter. Não, eu não vou me submeter, porque o meu projeto de vida é outro. E aí então você cria essa tensão, essa fratura. E este lar é destruído. Mas por que ele é destruído? Porque já se quebrou a aliança com Deus. Essa aliança no lar foi quebrada, porque se quebrou a aliança com o Senhor Deus. E como essa falta de amor e esse temor vai resultar em termos práticos? É o que Malaquias vai dizer. Primeiro, aquele povo lá em Judá, eles mostravam a sua deslealdade, primeiro, no matrimônio, profanando o santuário de Deus pelo casamento misto. Veja mais uma vez como Malaquias faz a ligação entre o culto solene e o que eles estavam fazendo, o santuário do Senhor e a vida no lar. Este culto solene e a sua vida a partir da próxima segunda, amanhã, durante a semana em casa. É isso que Malaquias faz. Tudo está ligado. É como uma corrente perfeita que está ligada, o culto e a minha vida no lar. E essa deslealdade no matrimônio, que mostra a profanação do santuário de Deus, está nos versos 11 e 12. Acompanhem comigo. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. O que é o santuário do Senhor? É o culto, o qual ele ama, e se casou com adoradoras de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. O primeiro alerta de Malaquias com relação ao pecado daquele povo é porque os homens estavam se engraçando com mulheres descrentes. E é claro que o contrário se aplica. Quando mulheres que se dizem crentes se envolvem amorosamente em casamentos com homens ímpios. Irmãos, nós precisamos entender inclusive o histórico disto. Neemias nos mostra o contexto 60 anos antes de Malaquias e a forma como o Senhor Deus agiu. Veja o que diz Neemias, narrando sobre este problema. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel?
Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado, na afronta contra Deus, caindo debaixo da ira do Senhor. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, casando com mulheres ímpias. O que Neemias está dizendo é o seguinte: vocês dizem que Salomão era muito amado por Deus e que Deus o amava, e é verdade, porque o amor de Deus é pela eleição incondicional, mas vocês utilizam esse artifício para dizer: ele se casou com mulheres estrangeiras, nós também podemos. Ele diz: que é isso? Vocês estão loucos? Vocês enlouqueceram? Vocês não entendem exatamente aquilo que a Escritura Sagrada nos fala, que é proibido um crente namorar, noivar e casar com um descrente. E veja, não se trata apenas de uma proibição furtiva, é abominação. Um crente que se casa deliberadamente com o ímpio é abominação. Não é um erro, não é um deslize, não é uma situação que lá na frente, quem sabe, ele se converte. É abominação. É o que o Senhor está dizendo aqui. Se você acha que não é, volte os seus olhos para o verso 11, olha aí no verso 11, Judá tem sido desleal e o que está na sua Bíblia, meu irmão? Tem sido desleal e o que no verso 11? Diga em voz alta: abominação. Sabe o que é essa abominação? É crente se casar com descrente. A nossa confissão de fé, no capítulo 24, no artigo 3 diz: a todos os que são capazes de dar consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas, ou seja, católicos romanos, ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas, ou que mantêm heresias perniciosas. É isso que a palavra de Deus nos diz. E aí nós precisamos entender que o casamento misto, ele é tão abominação quanto zoofilia, pedofilia, necrofilia, adultério e todas as demais práticas abomináveis diante de Deus, no que diz respeito à união de um homem com uma mulher. E como muitas igrejas se afastaram do Senhor disso, meus irmãos. Quantas e quantas pessoas, membros de igreja, são enganados por sua liderança. Eu já vi pastor da igreja presbiteriana dizer que não tem problema nenhum casamento julgo desigual. Alguns dizem: é um pequeno equívoco, não é pecado, mas é equívoco. Eu fico pensando, o que é equívoco diante de Deus que não possa ser pecado? Mas isso aí é uma outra discussão teológica. Mas existem igrejas que dizem assim: não, é campo missionário, não tem problema nenhum, não, ele casa, depois ele se converte. Irmãos, principalmente você, papai e mamãe que está aqui presente, que tem o seu filho e que irá se casar, você, papai e mamãe, que tem atuação direta na escolha do cônjuge do seu filho e da sua filha, lembre-se, casamento, julgo desigual, é abominação diante do Senhor. E por quê? É muito simples. Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 14, apenas ouçam. É claro que ali ele está falando mais especificamente de falsos líderes, de um outro contexto, mas a aplicação se dá também no casamento. Veja o que Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno?
Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí veja só a advertência do apóstolo: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Jovens, solteiros, adolescentes, crianças, é abominação um crente se casar com uma pessoa descrente. Não façam isto, mas mantenham-se diante do Senhor. E veja que a resposta de Deus para isto está exatamente no verso 12. Ele diz: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal. Agora veja só o restante do verso: seja quem for, pode ser até filho de sacerdote, como foi o caso que Neemias nos fala, e o que apresenta a oferta diante do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o cara pode vir, a moça pode vir, adorar, cantar, será excluída da igreja do Velho Testamento quem tal abominação fizer. E veja que Neemias, quando ele fala sobre esse ponto, ele diz assim: essas crianças, elas não aprendem o judaico, elas não aprendem a língua da Escritura Sagrada, aprendem a língua dos deuses estranhos. Um lar dividido, onde um progenitor, um pai ou mãe diz uma coisa, o outro diz outra, e a criança vive essa situação. Irmãos, nós precisamos de fato entender que isto é abominação. Mas eu também sei que às vezes o crente é enganado. Eu sei disso. Ele encontra uma moça ou um jovem dentro da igreja, e ele está ali frequentando, o presidente da mocidade, candidato ao diaconato, e aí se casa. Quando se casa, ele é um ímpio, ele é um profano. Ele, na verdade, está naquele casamento apenas por fachada, mas ele quer dar vazão às suas impurezas sexuais, impurezas morais, impurezas... Eu sei disso, meu irmão. Por isso, temos que temer ao Senhor. Temos que nos ajoelhar e dizer: Senhor, misericórdia. Os pais devem clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha filha. E certamente o Senhor, que é bom, ouve a nossa oração por meio de Cristo Jesus. Em segundo e último lugar, toda aquela situação, aquela falta de amor e temor que resultou na deslealdade no matrimônio, profanando o santuário pelo casamento misto. E um detalhe que eu quero acrescentar: todas as vezes que o casal ia para o culto, um crente e um descrente, aquilo profanava a presença destes, profanava o culto do Senhor. Que coisa triste. Mas também, toda essa falta de amor e temor resulta na deslealdade no casamento, pelo adultério e pelo divórcio. Veja só o que diz a Escritura Sagrada a partir do verso 13, acompanhe comigo. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança.
Perceberam como Malaquias faz sempre um jogo de palavras com o termo aliança? A quebra da aliança de Levi no culto, a quebra da aliança do Senhor dos pais no passado no casamento misto. E agora, como nós encontramos aqui, a quebra da aliança estabelecida no casamento. Agora, irmãos, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque divórcio é de fato um assunto que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus. Nós não podemos ser movidos por algumas teologias que não encontram muita base naquilo que pensam sobre o divórcio. Então eu quero colocar para os irmãos a forma como nós reformados, nós entendemos este assunto a partir da Escritura Sagrada. Portanto, abro um parênteses aqui para tratar sobre isto. Vejam bem, em primeiro lugar, existe sim um divórcio que não é pecaminoso. Ele não é pecaminoso. Como nós encontramos aqui na nossa confissão de fé, no capítulo 24, nos artigos 5 e 6, dizem assim: o adultério ou fornicação cometida depois de um contrato sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente e justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério, depois do casamento, à parte inocente é lícito propor o divórcio, e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. E o artigo seguinte diz: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de, indevidamente, separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não devendo deixar o arbítrio e discrição das partes o decidirem por seu próprio caso. Então nós encontramos aqui um tipo de divórcio que não é pecado. E é isso que a Escritura Sagrada diz mesmo. É por isso que nós precisamos entender o que Cristo fala em Mateus 19, de 3 a 9, à luz de Deuteronômio 24, verso 1. Veja só o que Cristo fala em Mateus 19, a partir do verso 3 até o verso 9. Ele está falando sobre divórcio e ele diz o seguinte: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar ou dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porém o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Essa pergunta está baseada em Deuteronômio 24:1. Deuteronômio 24:1 diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe dar na mão, e despedir de casa. E aí a Escritura Sagrada em Deuteronômio começa a tratar algumas particularidades. Então o que a Escritura Sagrada diz em Deuteronômio 24:1 é que quando essa mulher não é mais agradável aos seus olhos, e aqui não é questão de beleza física, não é isso, mas não é agradável porque ela cometeu o quê? Algo indecente, ela fez coisa indecente. E o contrário também, quando o homem assim o faz diante da mulher. Então é exatamente isso que eles perguntam: por que Moisés então deu carta de divórcio, ou mandou dar carta de divórcio? Olha a resposta de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. Esse termo dureza do coração não é pecado. Não é que a pessoa que tem o seu coração endurecido, ela está pecando diante do Senhor. É que essa dureza, ela se reflete no fato de que esse cônjuge traído, ele não tem condições de perpetrar ou de reatar a aliança do casamento.
É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando alguém que é traído, ou quando é surpreendido por uma coisa indecente do seu cônjuge, e ele não tem condições de perpetrar ou de reatar essa aliança, então há uma concessão. Não é um mandamento, é uma concessão. Então você pode se separar e você não estará pecando se assim o fizer. Então, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, aí vem agora a interpretação de Deuteronômio 24:1. É o que Cristo faz, porque Cristo não nega a sua palavra. Ele diz assim: quem repudiar sua mulher, vírgula, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, vírgula, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Então existe sim um divórcio que não é pecaminoso, é uma concessão. Claro que o melhor é o perdão e o reatar do casamento. Quando alguém é traído pelo seu cônjuge, o melhor caminho é perdoar, reatar a aliança porque fora cortada com o adultério e seguir em frente. Mas há a concessão do divórcio, e isto não pode ser tido, meus amados irmãos, como pecado, porque de fato existe um motivo que quebrou a aliança. Foi a coisa indecente de Deuteronômio, que Cristo traduz pela palavra porneia, que é de onde vem a palavra pornô ou pornografia, que foi traduzido por relações sexuais ilícitas, uma sexualidade ilícita. Isso dá motivos para a separação. Repito, não é um mandamento, é uma concessão. E o que seriam então essas práticas ilícitas sexuais? O nosso catecismo maior, na pergunta 139, responde isto. Ele vai dizer, respondendo a seguinte pergunta: quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Não adulterarás. Vejam a resposta. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são, 2 pontos: adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia, ou seja, práticas homossexuais, tanto do homem quanto da mulher, e todas as concupiscências desnaturais. Aqui é o que está interpretado pela homossexualidade masculina e a homossexualidade feminina. Todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e de todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Isto é uma tentativa de se responder o que é relações sexuais ilícitas ou, como está no Velho Testamento, coisa indecente, que dá a concessão do divórcio que é lícito. E aí eu concluo esse parênteses falando sobre o divórcio, um tema necessário, é que, mais uma vez eu digo, nós não podemos dizer que quem se divorcia por causa disso peca, porque Deus se divorciou de Israel. E Deus não peca. Jeremias capítulo 3, de 1 a 10, preste atenção no que Deus diz acerca de Israel, ao norte de Judá. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor.
Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas. Como cometes maldade, a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: visto que fez a pérfida Israel, pois a todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa se deu ali por toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, diz o Senhor, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. O que foi que Deus fez com Israel? No limiar da sua porneia, no limiar das suas relações sexuais ilícitas, e aqui, é claro, estamos tratando de uma analogia da adoração de ídolos, coisa indecente não sendo mais agradável aos olhos do marido. O que foi que Deus fez? Eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Portanto, divórcio não pode ser pecado, porque Deus deu a carta de divórcio a Israel. Mas é claro que há um contexto para isto, e nós precisamos entender o que a Escritura Sagrada nos diz. Fechando parênteses, dito isto, voltemos ao texto de Malaquias. Malaquias vai mostrar que aqueles que estavam se divorciavam não pela causa correta, mas eles se divorciavam por qualquer motivo. Aliás, se você prestou atenção, essa é a pergunta dos que estavam experimentando a Jesus em Mateus 19. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Quando perguntaram isso para Jesus, é porque na época dele, o homem repudiava a sua mulher porque queimava o jantar, porque perdia um dente, porque ficava magra, e por qualquer motivo ele dizia: você já não é mais agradável aos meus olhos. Ou seja, eles relativizaram a Escritura Sagrada. Cristo disse: não, não é assim não. Quem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, que não seja aquele trazido lá em Deuteronômio 24:1, vive em adultério. E é exatamente isso que está acontecendo, o contexto de Judá. E vejam que há aqui, irmãos, uma explicação que nos apavora, porque tudo dá a entender, não é contundente, mas tudo dá a entender que o povo de Judá fazia era o seguinte: eles vinham com a sua esposa lá da Pérsia, ou tinha sua esposa judia, mãe de seus filhos, mas num dado momento eles simplesmente se cansavam delas, e olhavam para as novinhas, para as mocinhas, as moçoilas ao redor, que eram adoradoras de ídolos. É por isso que a primeira advertência é de casamento misto. O que eles faziam? Eles se divorciavam da mulher da sua mocidade para se casar com mulheres mais jovens que adoravam a ídolos. E aí você entende todo o contexto de Malaquias. É por isso que há aqui dois pecados tratados dentro da família: o adultério e o divórcio por motivos fúteis. E aí, irmãos, neste contexto do divórcio fútil, pecaminoso, abominável diante do Senhor, é que Deus vai dizer com todas as forças: eu odeio o divórcio. Deus dizendo isso. Mas aquele povo não fazia conta.
Deus odiava o divórcio porque não estava de acordo com o que Cristo fala em Mateus 19, verso 9. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Eles não observavam isto. E ao mesmo tempo, eles também não observavam aquilo que a Escritura Sagrada nos traz, lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, quando Paulo diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, casados crentes, ambos crentes, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Fechou com a palavra de Cristo, fechou com Deuteronômio 24. Separou? Ok, mas volta, você vai voltar. Você não pode casar com outra pessoa, você vai ter que voltar para o seu cônjuge. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não Senhor. 2 pontos. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente, não é o crente, mas o descrente, quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O povo de Judá não observava este preceito da Escritura Sagrada. Se divorciavam porque achavam seu cônjuge agora feio, achavam-no inconveniente, não estava mais satisfazendo os seus apetites. Então eu dou carta de divórcio. E veja que o Senhor fala que isto é quebrar uma aliança que foi feita diante do próprio Senhor. O divórcio é pecado abominável diante do Senhor, quando feito de maneira pecaminosa. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para Judá, que ia para o culto, e chorava, e cantava, e ouvia a palavra, e levava os animais para serem sacrificados, ainda que aleijados. Quando eles faziam isto, e quando isto era refletido no lar, quem de fato é afrontado aqui? A afronta é contra quem? A afronta é contra Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Quando o nosso lar, ele não caminha conforme a Escritura Sagrada, não conforme o mundo, mas conforme a Escritura Sagrada, a afronta, toda afronta se dá a Cristo Jesus, na sua pessoa e obra. É por isso que unir-se com uma pessoa descrente, como diz Malaquias, é profanar o altar. Esse altar aponta para o Cordeiro, aponta para Cristo. Quando alguém casa com um descrente, ele está afrontando aquilo que aponta para o Cordeiro, porque o casamento entre um homem crente e uma mulher crente reflete a glória de Cristo e reflete a união de Cristo com a sua igreja. E nisto está inserido toda a obra do Senhor. É por isso que quem age desta maneira, casando com aqueles que são ímpios, eles estão vilipendiando com o seu testemunho. A palavra vilipêndio significa tornar vil, tornar indigno, tornar sem valor, tornar desprezível. E quando uma pessoa, nesse contexto específico, como crente solteiro, ele se lança numa aventura amorosa, de um casamento com alguém que é descrente, ele está tornando vil, indigno e sem valor, com o seu testemunho, e tudo isso é contra Cristo.
É o que diz o verso 13 e o verso 14. Verso 13 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Aqui é o seguinte: eles iam para o culto, e eles choravam, e levantavam as mãos, e cantavam, mas Deus não aceitava aquilo. Verso 14, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Cristo é a testemunha, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Contra esta mulher você foi desleal. A deslealdade ocorre contra Cristo, porque Ele é o marido e a igreja é a esposa. E veja que a preocupação com relação a Cristo não se dá apenas em vilipendiar ou tornar indigno por seu testemunho aquilo que Cristo é, mas também, humanamente falando, coloca em risco toda aquela geração que deveria trazer o Messias. É o que está no verso 15, aliás o verso 15 é um verso muito difícil, de difícil tradução, mas há algo aqui que está claro, quando Deus fala da descendência. Então o verso 15 foi traduzido dessa forma para a nossa Bíblia: não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Em outras palavras, o que Malaquias está dizendo é: quando você se casa com uma ímpia ou um ímpio, você pode estar colocando em risco esta geração que culminará no Messias, que culminará no Cordeiro. Não que gentios não pudessem fazer parte da genealogia de Jesus, não, porque mulheres fazem parte, mas elas foram remidas primeiro pelo sangue do próprio Cristo. E talvez aplicando para nós hoje, um casamento misto, um casamento que se dá dessa forma, ou até mesmo um divórcio, estes filhos, fruto do divórcio, vão ter uma vida de inferno. Parou para pensar nisso? Na situação da descendência, e tudo isso afronta ao Senhor, a Cristo, não só pelo risco na época, mas também porque esses filhos do divórcio, eles certamente terão a sua mente confusa no que diz respeito à adoração de Cristo. Por isso o divórcio é uma afronta contra a ordem de Cristo, conforme nós vimos lá em Mateus 19:9. Ele diz: eu, porém, vos digo, não divorcie, e quem divorciar torna adúltero aquele que numa segunda vez se casa. Por isso pecar contra o casamento, amados, é destruir aquilo que reflete a união de Cristo com a igreja. Por favor, irmãos, entendam isto. Nós não temos que ter um lar fiel ao Senhor, porque assim nós receberemos benesses. Claro que isso está incluído, faz parte do jogo, sem problemas. Eu quero ser fiel com a minha esposa, para que os meus filhos sejam bênçãos, os meus netos sejam bênçãos, meus bisnetos sejam bênçãos. Claro, não está errado, mas é preciso entender que há algo maior. A minha casa, pai, mãe e filhos, refletem a união de Cristo com a sua igreja. É um testemunho para esse mundo vil. Por favor, homens, pastoreiem a sua casa, protejam a sua casa, tragam a devida provisão.
Cuide de seus filhos, leve-os aos pés de Cristo, porque assim concedemos glórias a Cristo, Senhor do universo. E nós sabemos que esta união entre Cristo e a igreja, assim como a possibilidade de eu me unir à minha esposa no Senhor, em Cristo Jesus, esta união aconteceu por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, eu apelo em nome de Cristo, não torne vil o sangue do Cordeiro, não torne desprezível aquele sangue precioso derramado na cruz. Cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, e quem sabe os filhos no futuro, cuidem de seus pais. Quais são as aplicações que eu gostaria de trazer, encerrando esta advertência do Senhor contra a deslealdade conjugal, a deslealdade no lar, como resultado da falta de amor e desprezo pelo nome de Cristo? Quero trazer algumas aplicações aqui aos queridos irmãos e amadas irmãs. Em primeiro lugar, o mundo procura destruir o casamento e, consequentemente, a família. Já percebeu isto? A gente está vendo agora, todo um projeto articulado para destruir a família. Um projeto articulado. Já para eles destruíram a base do casamento, porque casamento é entre homem e mulher. Fora disso não há casamento, não há. Mas eles querem destruir isto. Mas não é somente agora não, irmãos. Olhe para os povos pagãos. Olhe para os povos tribais, vejam como eles reagem e agem no casamento. Vejam como o casamento era tratado por povos pagãos no passado. Todo deseja destruir este mandato social que vem de Cristo. Quando o Pai nos concede, precisamos manter firme a nossa visão, a nossa pauta, aquilo que defendemos para a glória de Cristo. Oh, irmãos, também não podemos ser desleais à aliança feita com os nossos pais do passado. Os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, nos deixaram um legado precioso no que diz respeito à família, com base na Escritura Sagrada. Oh, irmãos, oh, amados, não seja desleal àquilo que recebemos como herança, vindo diretamente do trono de Cristo. Em terceiro lugar, jovens e crianças, solteiros e solteiras, o casamento misto é um pecado gravíssimo nas Escrituras Sagradas. Gravíssimo. É abominação. É claro que não incluímos aqui aquele que se casou, ambos eram descrentes e um se converte. Não é esse o contexto. Esse é o contexto de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7. Como também sabemos que muitos servos de Deus foram enganados, infelizmente. Mas eu estou falando aqui para você que hoje ouve a voz de Cristo. Não faça isto. E lembre-se o que diz a nossa confissão de fé, porque o jugo desigual não se dá apenas quando você casa com um ímpio. Você também pode ter problemas quando você casa com alguém que se diz evangélico, mas possui heresias perniciosas. Precisamos cuidar disto. Aos casados aqui presentes, amados e amadas irmãs, o divórcio, por qualquer motivo, leva o nosso Deus à ira. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu lar, pastoreie a sua esposa. Esposas, lutem pelo seu lar, sejam auxiliadoras idôneas, para que Cristo seja glorificado. É por isso que, quando diz respeito ao lar, nós vamos entender a nossa vocação dentro do casamento. Mulheres de Deus,
mulheres preciosas aqui presentes, eu vos pergunto, qual foi a vocação de Deus para você como mãe e esposa? Homens honrados, filhos de Deus, qual foi a vocação de Deus para você, meu irmão, dentro do lar? Precisamos entender o significado de Gênesis capítulo 2, verso 24, quando diz: por isso deixa pai e mãe, vai unir a sua mulher e se tornar uma só carne. Quando ele diz deixa pai e mãe, é exclusividade. Papai, mamãe, quando o filho casar, tchau. Não interfira, não peque contra seus filhos, deixe-os. Se eles vierem voluntariamente pedir um conselho, aí sim, claro, mas não interfira. O casamento é uma exclusividade. Jovens que vão se casar, lembre-se disto. Também é pactualidade, porque deixa pai e mãe e vai se unir à sua mulher. É um pacto que reflete a aliança de Cristo com a igreja. Que coisa linda! Quando vocês, jovens, se casarem, vocês não vão apenas constituir famílias, mas vocês vão refletir o pacto de Cristo para com a sua noiva, que Ele comprou com o seu próprio sangue. É pacto, é aliança. E por fim, o casamento é intimidade. Aqui não diz respeito ao fato de que a intimidade que eu tenho com a minha esposa diz respeito somente a mim e a ela, no que diz respeito ao relacionamento físico, mas aqui inclui também todas as áreas da minha vida, onde o meu cônjuge forma uma só carne comigo, para a glória de Cristo. Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Fiquemos de pé, convido o presbítero Joaquim para vir aqui à frente e orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos por sermos lembrados de verdades tão maravilhosas, eternas e imutáveis, que constrangem a mim, e em Deus eu espero que constranjam meus irmãos e minhas irmãs. Que a Tua graça, Senhor, nos sustente, que o Teu Santo Espírito nos auxilie em todos os momentos nessa semana, que possamos, meu Pai, pensar profundamente, refletir, Deus, em que nós temos ofendido a Cristo em nossas casas, na vocação, meu Pai, que o Senhor nos deu. Constrange-nos, nos envergonha, Pai. Nos leva, meu Pai, a estarmos de joelhos, arrependidos por sermos omissos como homens. Constrange também nossas esposas se elas têm sido omissas no papel tão nobre de serem auxiliadoras idôneas. Constrange nossos filhos e filhas, Pai. Promove um arrependimento profundo em nossos lares para que Cristo seja honrado, Deus, em tudo o que fizermos, seja em palavras, em pensamentos e atitudes. Santifica cada vez mais Tua noiva, Pai. E obrigado, Deus, porque sabemos que é em Cristo que somos aceitos. Ao mesmo tempo que somos constrangidos, também somos renovados em Cristo. Obrigado por um dia tão maravilhoso, o Teu dia, Senhor Jesus. Obrigado porque sabemos que nessa perseverança dos santos, somos mantidos de pé porque Tu nos sustentas, Senhor Jesus. Sê conosco nessa semana, que possamos viver para a Tua glória, Senhor Jesus, vivendo de maneira agradável diante de Ti. Nos leva assim aos nossos lares
E obrigado, Pai, pela disciplina, pela atenção que hoje tivemos sendo chamados a repensarmos nossas vidas e nossos lares. Que tudo isso redunde para a Tua glória, Senhor Jesus, porque é para isso que fomos eleitos e somos santificados diariamente. Obrigado em nome de Cristo Jesus. Amém.